A Bíblia, a palavra de Deus para a humanidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. O segundo domingo de dezembro é o dia alusivo à Bíblia Sagrada. Convido o ouvinte para analisar comigo de forma sucinta sobre o autor da Bíblia, a Bíblia, o que ela é para a humanidade e os mistérios da Bíblia. O autor da Bíblia. Deus é o autor da Bíblia. Mas quem é Deus? Um ser insondável que não tem princípio de tempo e nem fim. Criador e mantenedor do universo composto de bilhões de galáxias. A nossa mente finita não nos permite um conhecimento amplo de Deus. Para termos uma minúscula ideia da grandeza de Deus, analisaremos a distância entre a Via Láctea, a galáxia da nossa habitação, e as duas mais próximas da nossa. A ciência espacial calcula a distância entre a Via Láctea e a Andrômeda, mais de 2 bilhões de anos-luz, e da Via Láctea até a segunda mais próxima, que dista aproximadamente 10 bilhões de anos-luz. Os cálculos dos anos-luz são baseados na velocidade da luz, que percorre cerca de 300 milhões de quilômetros por segundo. Imaginemos uma nave espacial percorrendo sem parar 300 bilhões de quilômetros por segundo numa viagem da Via Láctea até a galáxia Andrômeda. Levaria mais de 2 bilhões de anos para chegar lá e cerca de 10 milhões de anos para chegar à galáxia do Íngelo, a segunda mais próxima da nossa Via Láctea. Os cientistas espaciais, em linguagem figurada, calculando mais de 200 bilhões de galáxias existentes no universo, dizem que as galáxias Andrômeda e a do Íngelo são como se estivessem no quintal da nossa casa. Comparando todas as criações de Deus, a Terra representa um grão de areia em meio a tudo. E nós, o que representamos em comparação com toda a criação de Deus? O mais impressionante foi Deus se interessar por nós a ponto de se fazer humano, habitar entre nós e dar a sua vida na cruz para nos arrancar das garras de Satanás e nos dar uma vida eterna com ele. Definindo a Bíblia. A palavra Bíblia vem de biblio ou biblios, do grego e do latim, que significa um conjunto de livros, formando uma biblioteca. Sim, a Bíblia é uma biblioteca de 66 livros inspirados, tendo o Velho Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27, totalizando assim 66 livros. A natureza da Bíblia. Nenhuma profecia foi por vontade humana, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, versículo 21. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16. Os mistérios da Bíblia. A Bíblia começou a ser escrita por volta do ano 1200 antes do nascimento de Jesus, tendo como o seu primeiro escritor Moisés, e completou-se no fim do primeiro século do cristianismo com o livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos. Alguns dos destaques proféticos e cumprimentos da Bíblia.
Gênesis capítulo 3, versículo 15, registrou Deus predizendo sobre o nascimento de Jesus. Há aproximadamente 4.000 anos depois, Jesus nasceu. Em Isaías capítulo 29, versículo 3, o profeta previu a dispersão de Israel para as nações, fato ocorrido aproximadamente 800 anos após a profecia. Porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Isaías 29, versículo 3. Também o profeta Isaías previu o retorno de Israel como nação, com a antecipação desta previsão em torno de 2.680 anos. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia uma nação nascer num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Em 14 de maio de 1948, a ONU decidiu sobre a restauração do novo e último Estado de Israel. Em Isaías capítulo 60, versículo 8, foi predito que Israel retornaria à sua pátria por via aérea. Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombos às suas janelas? Isaías capítulo 60, versículo 8. Essas profecias foram feitas cerca de 740 anos antes do nascimento de Jesus, e o avião foi inventado no século passado, ou seja, no século 20. Isaías também previu cerca de 740 anos antes a crucificação de Jesus, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. Hoje, quando vemos os blasfemadores de Deus comparados à segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, há quase 2.000 anos, e os detalhes precisos do cumprimento do texto, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, parece que Paulo escreveu tudo hoje após ver tudo acontecendo com precisão. Diante de outras profecias cumpridas e outras que estão se cumprindo, não deixa nenhuma dúvida: a Bíblia é a palavra de Deus.